Tarde. Depois do almoço é bem mais difícil fazer boa tarde, né? Tipo, já tava foda de manhã. Depois do almoço ferrou mais ainda. Mas vamos seguindo aqui nossa grade, tá? E está aqui com o Vinícius Campitelli, grande mestre aí também do PHP moderno aí da comunidade de São Paulo. Ele vai falar um pouco para vocês sobre o libsodium no PHP 7.2, uma coisa muito interessante que, tipo assim, meio que o PHP saiu na frente, né? Por estar utilizando ele. Então, uma salva de palmas pro Vinícius. Vamos que vamos. Valeu, Pokémon. Melhor ainda voltar do almoço é voltar do almoço e ver criptografia, né? Assunto tranquilo pra gente ver depois do almoço. Quem nunca, né? Então, obrigado a todo mundo aí. Vamos começar. Alguém já ouviu falar disso? Libsodium? Legal. Tem um pessoal aqui que já ouviu falar. Antes de falar, alguém já ouviu falar de mim? Eu sou eu, Vinícius Campitelli. Os slides estão lá no meu GitHub, tá? vcampitelli.github.io. Tem os slides da palestra e os scripts também. Tem uns 10 scripts. Alguns eu vou rodar aqui. Mesmo os que eu não for rodar, vocês conseguem acessar por lá, tá? Eu trabalho há 6 anos num grupo de tecnologia chamado MT4, daqui de São Paulo mesmo. Tem um pessoal aí no meio que trabalha lá. Há mais ou menos uns 3 anos eu sou tech lead na MediaPost, que é uma empresa de e-mail marketing. E a gente usa muito PHP, muito mesmo. Acho que 90% dos nossos códigos são PHP. Os outros 9% deve ser Python e 1% Bash. Então a gente usa muito PHP, tá? E eu tenho uma startup na área de educação, que é o Curso Educa, de um LMS. E eu trabalho com PHP há muito tempo, acho que quase 10 anos que eu uso PHP. Então vamos mostrar um pouco do que vocês vieram aprender mesmo, né? A Libsod é uma biblioteca de criptografia moderna. Então, como eu sei que é um tema meio difícil, eu vou primeiro dar uma introdução rápida sobre criptografia. Não vou poder aprofundar muito, porque a palestra não é sobre criptografia, é sobre Libsod, tá? Mas eu acho interessante passar. O que é criptografia? É o estudo matemático que envolve transformar um texto claro, que a gente chama, em um texto criptografado. Então, quando a gente era criança e a gente falava em alguma língua que só seu irmão, só seu amigo conhecia, vocês estavam criptografando suas mensagens. Parabéns. Desde cedo vocês faziam isso. Essa setinha do meio é a criptografia, tá? Transforma um texto puro em um texto que só uma pessoa que eu queira pode ler. Essa pessoa pode ser um servidor, pode ser um serviço, qualquer coisa, tá bom? Basicamente, existem 2 tipos de criptografia. A primeira é a criptografia simétrica, eu acho que essa é a mais comum, o pessoal sempre usou isso daí. É aquela criptografia que você gera uma chave, então você bate o dedo no teclado lá, gera uma chave aleatória, tá? Ou dá um PWGen, por favor, dê um PWGen. E você usa essa chave tanto para criptografar seu texto, quanto a descriptografar. Tá? Isso é algo bem simples, acho que todo mundo já usou, né? Todo mundo já usou. Dá para ler? Quer que eu dou um zoom, alguma coisa, pessoal do fundo? Tá dando para ler? Tá. Cara, todo mundo já deve ter usado isso aqui, né? OpenSSL Encrypt, bem comum de usar, recomendação do PHP. Aqui eu fiz uma chave aqui usando o PWGen. Estou usando um algoritmo que é muito recomendado, que é o ES256, usando o Counter Mode. Então, não vou falar muito sobre isso aqui, mas, cara, esse código aqui está perfeito. Acho que quem já usou criptografia já trabalhou com isso. E para descriptografar, faço o contrário do OpenSSL Decrypt, separo o vetor de inicialização. Bacana. Cara, isso é tranquilo para a gente fazer. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar o que está de errado nesse código. Tá bom? E a criptografia assimétrica é aquela que são duas chaves, é um par de chaves, a chave pública e a chave privada. Basicamente, a diferença é, a chave privada, como o nome diz, é sua, você não compartilha com ninguém. Você vai usar essa chave para você ler o seu texto. Tá? E a chave pública você distribui por aí, que é como o pessoal vai usar para escrever o texto para você. Então, qualquer pessoa em posse da chave pública, ela é feita para isso, consegue escrever para você. Mas só quem é dono da chave privada consegue descriptografar. Então, se você perdeu sua chave privada, por algum motivo, você tem que revogar todas aquelas chaves públicas daquela chave privada, senão qualquer pessoa vai conseguir ler. Então, guardem a chave privada num cofre, não compartilha com ninguém, não comitem no GitHub, não faz nada. Tá? E o OpenSSL também tem. Tem o OpenSSL Public Encrypt. Cara, também bem simples de usar. Você passa uma chave pública, usa o cat public key, usa o public encrypt. Bem tranquilo, ó. 3 linhas de código, 2 linhas, precisaria, né, se não tivesse o return aí. Para descriptografar, a mesma coisa. Eu pego a chave privada usando o getPrivate, descriptografo usando o private decrypt. Cara, maravilha. Isso está tudo certo, né? Não tem erro nenhum. Esse código funciona, os 2 códigos são válidos, mas eu tenho certeza que quando vocês usam isso, vocês trocaram um parâmetro do pad, né? Porque, cara, quem não sabe que o último parâmetro aqui, depois do key, é o padding, e que, por padrão, o padding do OpenSSL no PHP
ele usa a PKCS versão 1.5 e ela é vulnerável a padding attacks. Então você tem que usar o padrão OAEP, que é o Optimistic Asynchrony Encryption Padding, uma coisa assim. Tá? Todo mundo sabe disso. A aula 1 do curso de PHP, quando você vai lá dar um Hello World, a segunda coisa é: não usem o PKCS versão 1.5 porque ele é vulnerável a padding attacks, usem o OAEP. Cara, quem nunca viu isso não aprendeu PHP, na verdade. E todo mundo sabe também que o algoritmo RSA ele só consegue criptografar blocos que sejam o tamanho da sua chave dividido por 8 menos 42. Então, usando uma chave de 2048 bits, que é uma chave segura, você só consegue criptografar dados de 214 bytes. Também, aula 2, né? A aula 1 foi saber o OAEP, a segunda aula é saber como o RSA se comporta. Tá? Com certeza, tá bom? Eu vou mostrar para vocês, então, daqui a pouquinho, por que a LibSodium é tão boa assim, porque eu estou falando dela, tá? Só mais um pouquinho de teoria. Hashing, todo mundo já usou um MD5 aqui, né? Por favor, não usem mais. Nem SHA-1. Tá? MD5 faz tempo e o SHA-1 já foi provado. Já tem colisão, tem o Shattered.io. Entra nesse site depois, Shattered.io. Acho que faz 1 ou 2 anos que o pessoal, acho que um cara do Google provou na prática a quebra do SHA-1. Tá? Mas eu já sei usar hash. Cara, quem nunca usou isso aqui? Tá certo, esse código tá certo e funciona. Alguém sabe o que tem de errado nesse código aqui? Qual que é o problema dele na questão de segurança? Ele é vulnerável a timing attack. Aula 3 de introdução ao PHP, né? Proteja seu código contra timing attack. Timing attack é um ataque de side channel. Eu não vou entrar muito em questão disso. Se sobrar um tempinho no final, eu falo um pouquinho, mas algo bem interessante, algo bem bobo. Que basicamente é um ataque que você explora operações que não são tempo constante. Tá? Cara, aula 3 aqui. Antes de você aprender como instanciar uma classe, você sabe o que é isso aqui em PHP. Tá? E aí que entra a LibSodium. O que é essa LibSodium? É uma biblioteca, ela é um fork de uma biblioteca muito conhecida chamada Salt. Tá? Essa biblioteca ela foi incorporada no código do PHP 7.2. Então ela vem nativa no PHP 7.2. E o PHP é a primeira linguagem de programação que tem uma biblioteca de criptografia moderna incorporada no core. Não é por Glin, não é pelo Pickle, não é nada. É incorporada no core. Tá? E o que é criptografia moderna? Ela vai minimizar todos esses problemas que eu falei para vocês agora. Por exemplo, você não precisa especificar que o padding que você quer é o AEP, porque por padrão ele já vai ser. Então, o que ela veio para substituir? Não tem problema usar o OpenSSL Encrypt, ela é muito boa. O problema é que você tem que entender muito de criptografia para customizar os parâmetros e customizar a biblioteca para que ela faça do jeito certo. Tá? Então, deixa a mercê do programador de fazer algo que seja seguro. Só que a gente não é criptólogo. A gente não entende de criptografia a ponto disso. Então, nada melhor do que usar uma biblioteca que deixa transparente para mim. Então, ela é como se fosse uma OpenSSL Encrypt, que o padrão dela fossem todos os algoritmos mais modernos. Sendo bem simplista, seria isso. Tá? Então, quem não usa PHP 7.2, tem as bibliotecas apartadas que você pode baixar no Pickle ou no GitHub. Tá? É de uma empresa chamada Paragon, ela é muito conhecida na área de segurança. Tá bom? Aqui estão os links, depois vocês dão uma olhadinha lá. Tá bom? E vamos começar a mostrar um pouquinho dela na prática. Assim. O que é interessante dela, às vezes fica até feio, as nomes das funções são meio gigantescas. Assim. Tem algumas funções que têm umas 50 caracteres. Assim. Ela é bem verbosa. Tá? Então, algo bem simples, esse código aqui está nos scripts do GitHub, quem vocês querem dar uma olhada. Tá? Ele tem uma função, secret box, mesma pegada do OpenSSL Encrypt. Eu passo o texto que eu quero criptografar. Eu passo aqui, eles chamam de nonce, mas em outros lugares é o vetor de inicialização, né, o IV, e passo a minha chave. Igualzinho ao OpenSSL Encrypt, só que ele, por padrão, já vai usar o algoritmo com os paddings corretos para não ter ataque e tudo isso. Tá? Algo bem tranquilo de usar. Certo? Agora dá para ler, né? Então, aqui no... Acho que ficou muito. Tem um código aqui. Eu posso passar o que eu quero criptografar, PHP, community... Ih, quebrou ali. Ele vai gerar um código criptografado para mim. Beleza, PHP Community Summit. Tá? Então, eu passei por um script que criptografa essa string, criptografou, gerou essa string criptografada para mim, eu dei um bin2x aqui nele, descriptografei passando por esse script, e ele passou um negócio correto. Tá? Sem dor, sem problema, bem simples, os scripts estão lá no GitHub, é bem tranquilo de fazer. Tá?
O que é legal aqui que eu falei? Olha as coisas que ele deixa interessante. Por exemplo, eu vou gerar um vetor de inicialização. Uma coisa que você tem que saber é qual o tamanho de vetor de inicialização você precisa passar para ser legal. Cara, você não precisa saber. A libsodium tem uma constante chamada um sodium crypto secret box nonce bytes. Beleza, ela vai traduzir pelo valor que for interessante. E se algum dia ela lançar a versão atualizada da libsodium e esse valor for atualizado, o seu código vai funcionar. Então, você não deixa a coisa hard-coded. Você não precisa saber o que acontece, tá? Então, essa aqui é a maior vantagem dela aí, certo? Bem tranquilo, né? O decrypt, então, também, bem simples. Pego o código que eu fiz em hexa, volto ele para binário, leio minha chave de criptografia. No outro exemplo, eu deixei hard-coded no código, né? Aqui eu gerei um arquivo, tá? Separo o nonce, separo o texto criptografado e uso o crypto secret box open, tá? Então, elas são bem verbosas, né? Crypto secret box open. Se vocês verem o manual do PHP, da biblioteca, uma dica não vejam ainda, não tem muita coisa documentada no manual do PHP, sei lá, 1/3, no máximo metade das funções estão documentadas, mas usem os links que eu mandei de referência lá da biblioteca oficial, que lá tem tudo exemplo em C, em PHP, tá? Então vocês vão saber melhor como que usar. Bem tranquilo, né? Bem suave. Basicamente é dar um find replace lá nas suas bibliotecas de OpenSSL underline por sodium underline. Não façam isso, tá? E uma coisa bacana que tem também nela é a assinatura. Alguém sabe o que é assinatura em criptografia? Basicamente é quando você vai no cartório, ele carimba lá o seu documento e reconhece a firma. Então você vai no cartório e reconhece, essa assinatura aqui é do Vinícius, estou reconhecendo, tá? Então quem gerou isso é um cara válido. Isso é assinar um documento, tá? Em criptografia também. Não adianta nada você criptografar um texto usando o último algoritmo que saiu, AES256 turbinado Flex Power, se você não assinar essa mensagem. E no final eu vou mostrar um exemplo, eu vou rodar um script aqui para vocês verem na prática por que não adianta nada criptografar sem assinar, tá bom? Então, basicamente, o que é assinatura? Ele vai pegar o seu código e vai gerar um carimbo em relação àquele código que vai garantir a autenticidade dessa mensagem, tá? O que pode ser uma assinatura? Quando vocês baixam um arquivo na internet, de algum site um pouco mais técnico, assim, o pessoal sempre coloca o checksum. E quando você baixa, você verifica se o checksum bateu, né? Pode ser um SHA-1-SUM, um MD5-SUM, mas para você garantir que o arquivo que você baixou é o mesmo que está no site. Aquilo é uma assinatura. O cara passou aquele arquivo por um MD5-SUM, por exemplo, um SHA-1-SUM, gerou um hash daquele arquivo e depois você garante que aquele arquivo que você baixou é o mesmo que o cara disponibilizou no site. Não teve ninguém no meio atacando e mudando o arquivo. E ele tem funções muito simples para assinar, ele tem o Sodium Crypto Auth. Então você passa o texto que você quer assinar. Aqui uma dica é, primeiro criptografem, depois assinem. Tá? Tem uma discussão bem fervorosa aí, o que é melhor. Criptografar, assinar ou criptografar. É uma briga longa. Eu prefiro criptografar e depois assinar. Tá? Então aqui você passa o texto criptografado e a chave que você quer assinar. Não coloquem essa chave em qualquer lugar. Tá? E o cara vai conseguir depois, usando a chave, verificar se aquele texto bateu. Tá? Então é o carimbo. Bem tranquilo, né? E do outro lado, para verificar, se eu assino com CryptoAuth, eu verifico com CryptoAuth Verify. Então as funções são bem verbosas, né? Elas são grandes, são longas, muitas vezes tem que ficar quebrando linha, porque ela vai estourar o editor, mas elas são muito verbosas e elas realmente indicam o que ela está acontecendo, né? Se bem que a das OpenSSL também tem umas funções gigantescas lá. Certo? Bem tranquilo, né? Isso aqui é um pouco mais chatinho, tá? Se antes já estava chato, então vai ficar pior. O que geralmente é o problema que a gente quer desenvolver? Eu vou fazer um chat que comunica entre duas pessoas e eu quero mandar esse texto criptografado pela rede, por exemplo. Existem diversas formas de fazer isso, uma delas é usando o CryptoBox da libsodium. E qual que é a diferença aqui? Ao contrário dos outros exemplos que eu estava usando criptografia simétrica, aqui a gente vai usar criptografia assimétrica. Então eu tenho uma public key e tem uma private key, aqui ele chama até de secret, para deixar claro que você não é segredo, que você não precisa usar esse cara. Então imagina que eu estou conversando, tenho dois servidores. Em criptografia a gente usa muito nomes, né? Tem o Alice, Bob, Mallory. Tá? Então eu sou um servidor 1, vamos chamar ele de Alice, e tem um servidor 2, vamos chamar ele de Bob, e eles querem se comunicar entre si. Basicamente o que você pode fazer? Você inicia aqui a sua chave pública e privada, do lado da Alice.
O Bob, do lado dele, inicia também a chave pública e privada, mesmo esquema. Tá? E o que acontece? Você faz uma troca entre as chaves públicas. Lembra que a chave pública pode ser compartilhada, por isso que o nome dela é pública. Então, você vai pegar essa chave pública da Alice e mandar para o Bob. Você vai mandar a chave do Bob, pública, e vai mandar para a Alice. Tá? Então, com isso, o que você consegue fazer? A Alice, tendo posse da chave do Bob, ela consegue escrever textos para o Bob ler. E o Bob, tendo a chave pública da Alice, consegue escrever textos para a Alice ler. Tá? E ele faz aqui um negócio bem interessante, que olha o nome da função. Sodium, Crypto, Box, Key Pair, Phone Secret Key e Public Key. Já deu 120 caracteres aqui, já tem que quebrar a linha, porque já não cabe no editor. Tá? Mas é muito simples. Eu sou a Alice. Eu pego a minha chave privada, uso a chave pública do Bob, e ele vai condensar isso e vai gerar uma chave em relação a essas duas que eles me passaram. Vou usar o Sodium Crypto Box, tá? A mensagem que eu quero criptografar, um nonce, que é um vetor aleatório, tá? Isso é muito importante. Quem já assistiu, eu sempre dou esse exemplo, eu sempre esqueço o nome do filme, do Enigma, que é a máquina da Segunda Guerra, dos nazistas, é Enigma que chama? Vocês lembram no filme? Oi? O jogo da imitação, eu sempre esqueço o nome. Uma das coisas que os britânicos conseguiram identificar porque as mensagens criptografadas, só para quem não assistiu e quem não conheceu a história, tinha uma máquina que os alemães fizeram, que eles faziam uma chave aleatória todo dia. Então, cada dia eles geravam uma chave aleatória e no outro dia trocava. Então, os britânicos não tinham poder computacional para descriptografar aquela chave no mesmo dia. Eles tentavam, dava meia-noite e falavam assim, não adianta, já geraram outra chave. E eles começaram a perceber um negócio interessante, que eles viam no código criptografado strings que se repetiam. Então, imagina lá que tinha até uma história, não vou lembrar, mas tinha o nome de uma ilha. E eles viam que esse nome dessa ilha repetia em vários lugares, igualzinho. Então, tinha lá ABCDE, ABCDE, ABCDE. Por que acontece isso? Provavelmente, eles não usaram um vetor randômico. Então, imagina que toda vez que eu criptografar uma chave chamada PHP, ele vai me retornar um código, ABCDE. Se eu criptografar PHP de novo usando a mesma chave, ele ainda vai me dar ABCDE. Então, se eu tiver escrito 100 vezes PHP no código, vai ter 100 vezes escrito ABCDE. Isso é uma falha de segurança. E sabe por que é uma falha de segurança? Porque toda a comunicação dos nazistas começava com Heil Hitler. Então, eles sabiam que as duas palavras eram Heil Hitler, eles conseguiam, beleza. A partir daí, eu já consigo ter algumas coisas. Eu sei que o Hitler sempre vai chamar isso, eu sei que o Heil sempre vai chamar isso. Tá? Então, o que você faz com o nonce? Você faz um random, isso aqui do PHP 7, você faz um random bytes, ele vai gerar uma string aleatória de random bytes, e sempre que você for gerar uma nova mensagem, você gera um novo nonce. Tá? Fechando o parênteses totalmente histórico aqui, vamos voltar para o PHP. PHP também é cultura, né? Então, a gente pode usar o Sodium Crypto Box, tá? Bem fácil. Uso a mensagem que eu quero criptografar, o nonce e a chave. Cara, muito tranquilo. Concateno o nonce, porque do outro lado eu vou precisar extrair ele, né? Porque se o cara gera um negócio aleatório, eu preciso do outro lado extrair ele, né? Então, do outro lado, eu separo o nonce, usando o substr, bem simples. Extraio o cipher, então eu sei que as primeiras Sodium Crypto Box nonce bytes é do nonce, e a partir daí é do ciphertext. Tá? Então, a gente pode separar usando o substr. E, de novo, faço aqui o outro lado, agora usando o secret do Bob e a pública da Alice. Certo? Então, é bem tranquilo, é bem simples de usar. Tá? Eu sei que é meio difícil, principalmente quem não mexe muito com criptografia no dia a dia. A ideia é só dar clarear a mente aí para o pessoal falar, caramba, eu não preciso usar mais mcrypt. Quem usa mcrypt, por favor, não use. Tá? mcrypt não tem atualização há mais de 10, 12 anos. Então, por favor, quem estiver usando mcrypt, pare agora. Uma biblioteca de segurança que não é atualizada há mais de 10 anos não é segura. Tá? É simples. Tá? Então, é bem tranquilo fazer esse negócio aqui com a libsodium. Tá bom? E uma coisa bem bacana também, no PHP 7 já tem o password hash. Né? Acho que todo mundo já usou o password hash e o password verify. Ela é muito boa. Tá? Quem estiver usando ela pode continuar usando, não tem problema. O que a Sodium tem de diferente? Basicamente, o password hash hoje, o algoritmo default que ele usa para gerar senha é o Bluefish, se eu não me engano. Se você quiser usar um outro algoritmo, você tem que passar como parâmetro lá falando que você quer outro algoritmo. A Sodium, por que ela é considerada criptografia moderna? Porque ela já pega todos os algoritmos que são recentes e já foram testados, foram validados, e ele já é o default.
Então, ao invés de o default ser um Bluefish, que é um algoritmo um pouco mais antigo, o default da Sodium é o Argon 2, que é um algoritmo de segurança que ganhou recentemente o prêmio do NIST, da A-String, que são são competições de criptografia. E só para vocês terem uma ideia, criptografia, como eu disse no começo, é matemática. Então, a não ser que tenha algum matemático aqui, algum criptólogo muito louco, não faça a sua própria criptografia. Tá? Os Estados Unidos promove muitas coisas, tem o NIST, que é o National Institute of Standards and Technology. Eles fazem muita competição e juntam os maiores matemáticos do mundo para tentar fazer um algoritmo decente. E se só tem um cara que vence, o segundo colocado deve ser muito bom, mesmo assim, ele é um dos melhores do mundo. A não ser que você seja o primeiro colocado do mundo, não faça o seu próprio algoritmo de criptografia. Tá? Ah, mas ninguém vai saber o que eu fiz, eu vou trocar o A por 4, o E por 3 e o O por 0. Cara, é uma criptografia muito avançada e ninguém vai descobrir. Tá? Não façam isso. Então, voltando de novo aqui, olha o tamanho dessa constante. Beleza, mas você não precisa deixar chumbado no código lá o que está acontecendo. Então, ele lembra muito o que o password hash faz, né? Você passa a senha que você quer criptografar, você passa quantas operações você quer fazer. Tá? Então, quanto mais operações você fizer, mais custo de hardware você vai ter, porque ele vai demorar um pouco mais, tá? E de memória também. Só que mais seguro fica a sua senha. Então, se você tiver um hardware que é um pouco não é tão bom, usem o padrão. Se você fizer um upgrade de hardware, você simplesmente coloca mais operações. Tá? E ele mostra aqui no começo, aqui, ó, o que ele está usando. Ele está usando o Argon 2 ID, é uma variação do Argon 2. Ele fala aqui quanto de memória ele está usando, quantas passadas ele tem, a versão. Tá? E ele gera essa senha aqui gigantesca. E o que é legal? Deixa eu ver aqui onde que está esse... esse cara aqui, o 09PW_hash. Então, vamos gerar uma senha aqui. De novo, vou colocar com espaço aqui, só para vocês garantirem que eu não estou roubando. Tá? Então, gerou essa senha aqui, ó. Gerou uma senha aleatória. E o que é legal, se eu gerar de novo, não vai ser igual a senha. Ó. Aqui começa com JWM, aqui começa com cifrão FDL. Tá? Então, toda vez que você gerar uma senha, ela vai ser diferente, porque eu gerei um NAUC diferente. Tá? E se você vier aqui no Verify, você pode verificar se essa senha bate com PHP Community sem espaço, por exemplo, ele vai falar que não. Né? Agora, se eu testar com mais um espaço, ele vai falar que sim. Tá? O código é bem tranquilo, esse daí que eu mostrei para vocês. Tá? Então, com uma linha, basicamente, você também consegue verificar se a sua senha bateu. Né? Muito parecido com o password hash e o password verify do PHP. Tá? Então, se você continuar utilizando o password hash e o verify, vou ter que sair que nem louco trocando para libsódio? Não, não precisa. O que você pode fazer é, informe para o password hash que você quer usar o Argon 2, por exemplo, ao invés de usar o Bluefish, que é o padrão. Beleza? Bem maçante, mas é bacana. Tá? Eu vou rodar uns scripts aqui. No meu GitHub tem vários, eu vou rodar algum desses. Tá? Eu já rodei alguns. Mas o mais legal que eu vou rodar aqui é o do assinatura. Lembra que eu falei no começo que não adianta nada e você encriptografar uma mensagem se você não assinar? Por que isso? Basicamente assim, você está falando, imagina que você inventou uma criptografia com o seu irmão mais novo. Essa criptografia é a língua do P. Quem nunca fez língua do P quando era criança, né? Você coloca o P antes de cada sílaba, né? E a pessoa que está ouvindo, ela não sabe que é a língua do P, mas depois de um tempo ela vai entender e ela vai começar a replicar a língua do P e começar a falar a língua do P também. Tá? Exemplo bem maduro, né? E como que você garante que a pessoa que está falando com você é uma pessoa válida, é seu irmão? Tá? Se você olhar no olho, você sabe. Mas como você garante em um sistema que quem está te mandando informação é uma pessoa válida? E não uma pessoa que simplesmente aprendeu a língua do P depois de ficar 6 meses lendo? Tá? Você assina essa mensagem. E a chave que você usa para assinar, você não libera na internet. Então, seu irmão tem, você tem, só vocês dois têm essa chave. Toda vez que vocês terminarem a língua do P, vocês geram uma assinatura. Por exemplo, a minha assinatura ao falar a língua do P é somar todas as vogais. Exemplo mais bobo que eu pude imaginar. Do outro lado, o seu irmão sabe que ele tem que somar todas as vogais. Quando ele te falar alguma coisa na língua do P, ele vai somar todas as vogais e ver se a assinatura que você mandou é a mesma que bate com o que você faz na hora. Tá? É bem bobo. Mas olha que interessante. Um exemplo aqui muito legal. Imagina que vocês entrem num site. Deixa eu tirar um pouco o som aqui. Imagina que vocês entram... Esquecem todas as linhas por enquanto. Ixi, tem scroll, hein?
Devia ter dado um les aqui, mas vai chegar. Tá. Vocês entram no site, logem no site, e vocês vêm lá, inspecionam os cookies que estão mandando, e você vê que tem esse cookie aqui. Eu sei que não dá muito para ler, tá? Mas a ideia é mais nem ler, mas só para vocês saberem. Cara, tem esse cookie aqui que eu recebi, A94, F1, C7, blá, 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 loguei. Tá? O que você pode fazer? Deixa eu testar se esse cara assinou essa mensagem ou não. O que você vai fazer? Olha que complexo. Você vai pegar essa string, bater no olho aqui, você pode ver que é um hexa, certo? Só tem letras até o F e números. Então, bater no olho, você pode adivinhar que é um hexa. O que você vai fazer? Eu vou fazer flip para cada um dos caracteres. Então, se começa com A, eu sei que o A fez o logar. E se eu tentar colocar um B no lugar do A, o que vai acontecer? Então, eu fiz um script que faz isso. Ele passa letra por letra, caractere por caractere dessa string e vai chaveando. Então, ao invés do A, ele vai tentar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Ele começa a rodar. Tá? Então, Ctrl Home aqui funciona, eu vou fazer um les aqui que fica mais fácil. Ó. Tá? Então, na primeira coisa, ó, olha o A aqui. Ó. Certo? Dá para ler? Não, né? Tá? Minha primeira string aqui foi o A. O que o meu script fez? Trocou o A pelo 0. Tá? Tentei mandar esse cookie, ao invés de logar no site, e ele não logou. Tá? Por quê? Porque no lado do servidor, quando ele foi descriptografar, essa string aqui com 0 retornou isso aqui. Isso aqui não é um negócio válido, né? Se bem que tem uma carinha aqui, olha que coincidência. Caramba. Tá? Isso aqui não é um negócio válido. Beleza, eu sei que o 0 não deu porque eu não loguei. Então, ao invés do 0, eu vou para o 1. Beleza. O 1, o que vai acontecer? Também não vou logar. Deu vermelhinho e deu um negócio muito louco aqui. Aí eu vou começar a rodar. Aí chegou no A, que era o A, né? Que era o que a gente tinha testado. O A fez eu logar. E lá do lado do servidor, tá? Eu como um possível atacante, não vou saber disso, mas lá no lado do servidor, eu sei que essa string, depois de eu descriptografar usando a libsod, com o algoritmo mais potente que tem, ela virou esse JSON aí que fala que é o usuário ID 1 e ele não é admin. Tá bom? Então, o que eu vou continuar fazendo? Beleza, eu vou continuar. B, C, D, e vou continuar. Quantas tentativas eu tenho que fazer? Vou até tirar o zoom aqui para... Então, tudo que tiver vermelho significa que não logou. Tá ótimo de ler, né? Quando eu chegar aqui num parecido, eu dou um zoom. Estou tentando. Cada linha dessa é uma tentativa. Olha que interessante começa a acontecer aqui. Ó. Mandei essa string, não loguei, tá? Deu vermelhinho, mas do lado do servidor, quando eu descriptografei, essa era a mensagem que tinha. Deixa eu dar um zoom maior aí. Essa era a mensagem que tinha. Não é um JSON válido, tem um mais no começo, mas eu estou chegando perto. Beleza, vou continuar mandando aqui. Olha a próxima. Também não é um JSON válido, mas está chegando perto. E começo. Eu sei que eu ainda não estou logando. Se eu desistir agora, eu perdi toda a minha tentativa, né? Mas vai chegar no momento. Ó, o que está passando? Ó. User, Zesser, Chaviser, Xer, Wiser. Tá? Tá chegando. Por quê? Cada flip que eu faço na minha string, alguma coisa vai acontecer no meu texto, né? Tá lá. Tá indo. Olha só. Loguei com 100 admin 0. Fiz mais uma chave, mais um flip. Loguei com user 3 admin 0. Mais um flip, user 2 admin 0. Tá? Então já fiz vários logins lá. Aí vai chegar numa hora aqui, depois de alguns page downs, user 1 admin 4. Não sei, se o admin 4 tiver alguma permissão top aí, eu já estou dentro do sistema. User 1, admin 1. Putz, admin 1 com user 1, certeza que eu sou o super administrador do sistema, velho. Não é possível que alguém vai colocar o super administrador que não é user 1, admin 1, velho. Não tem como. Beleza. Só chaveando o bit. Fiz nada, fiz um script que parseia todos os caracteres e flipa um bit. Tá? E qual que é a solução para isso? Você assina a sua mensagem. Então, o que é a assinatura de uma mensagem? Você vai usar isso daqui. Então, basicamente, depois de você criptografar sua mensagem, você passa um cryptoalpha naquele texto criptografado. Então, aquele texto gerou uma assinatura. E você vai mandar o texto criptografado concatenado com a sua assinatura. Por que isso fica mais seguro? Porque cada mudança que você faz no seu texto criptografado, ele mudou a assinatura completamente. Completamente. Tá?
Então, um atacante, se ele tentar invadir o seu site por brute force, que é o exemplo que eu fiz, o que ele vai ter que saber? Primeiro, saber quando que termina a chave criptografada e quando começa a assinatura. Isso já não é tão trivial de saber, você teria que testar. E o segundo, ele não vai simplesmente ter a sorte de flipar um bit. Ele tem que flipar um bit e fazer a assinatura bater. Cara, isso é virtualmente impossível. Por que é virtualmente impossível? É possível? É. Com os computadores de hoje, talvez demoraria, sei lá, uns 100 mil anos. Quando chegar a computação quântica, aí a gente conversa de novo. As coisas vão mudar. Mas hoje em dia, se juntar todos os computadores do mundo, demoraria 100 mil anos. Então, você pode assumir que esse algoritmo seu é seguro. Tá? Então, eu fiz o mesmo exemplo usando o encrypt auth attack. O que ele faz? Ele usa o só de um cryptoauth, que foi aquele exemplo que eu passei para vocês, tá? E manda junto a assinatura, o nonce e o texto cifrado. Então, imagina a sorte do cara de conseguir flipar o bit certo e rodar a sua assinatura. Cara, é virtualmente impossível. É a mesma coisa que você chutar uma bola, acertar um satélite e depois cair e acertar um avião. Cara, pode acontecer? Pode. Talvez você for Roberto Carlos, você tentar 1 bilhão de vezes, alguma vez você vai conseguir. Mas você pode assumir que você está seguro. Tá? Isso é algo muito comum em criptografia. Nenhum algoritmo é 100% seguro. Eles só são inviáveis de chegar lá. Tá? Então, eu vou lá e vou rodar o script de ataque aqui. Vocês vão ver, ó o que acontece aqui do lado do servidor. A autenticação inválida. Por quê? Antes de você descriptografar o texto e pegar o JSON, a primeira coisa que você faz é, deixa eu ver se a assinatura é inválida. Então, se você chega lá, se alguém te dá um contrato, a primeira coisa que você vai ver antes de ler o contrato inteiro é ver se ele está assinado lá no final. Se não tiver assinado por ninguém, por que eu vou ler o contrato? Não tem porquê. Então, nem leio. Primeira coisa que eu faço, eu vejo se a assinatura bate. A assinatura bateu, aí sim eu vou descriptografar o texto. Então, a primeira coisa que ele faz, ó, autenticação inválida. Vocês vão ver aqui, ó, vou dar vários page down aqui, ó. Não vai ter nenhum verde. Talvez se eu ficasse rodando isso daqui por mais 100 mil anos, eu consiga. Mas daqui 100 mil anos, os dados que estão no meu site já não fazem mais sentido. Então, não tem problema. Só para vocês terem uma ideia, quantos testes foram feitos? 2.285 testes. É pouco. É pouco. Você poderia fazer milhões de testes. Mas no outro, em 1.326 testes, em 1.376, deixa eu ver, teve 19 que bateram. Então, 19 que bateram em 1.326. Pô, é grande. É 1%, basicamente. Tá? 1% seriam 13, é mais. É 2%, quase. 1,5%. É bastante coisa. E nesse caso aqui, eu dobrei quantas vezes a gente executou. Foi 2.285 e mesmo assim não achou. Tá? Então, você pode garantir que, encriptografando e assinando um texto, você está tranquilo. Tá bom? Certo? Aqui tem mais alguns outros exemplos. Quem quiser dar uma olhada lá no GitHub, rodem. Tá? Tem algumas coisas bem interessantes aqui. Uma coisa que é muito comum que a gente tenta ver é esse script 10 aqui, que é o seguinte. Alguém aqui usa aqueles gerenciadores de senha? LastPass da vida, Revelation, essas coisas? Basicamente, é um programa que você coloca uma senha-chave, uma senha mestra, e ele vai criptografar todas as suas senhas usando a chave mestra. E para você ver a senha, você tem que digitar a chave mestra. Eu fiz isso bem simplesinho aqui nesse script. Então, ele usa esse nome aqui, é tranquilo, hein? E esse aqui também. Só de um crypto secret string xxxa, que é um nome de um algoritmo xxxa20, é um algoritmo top. Poly 1305, também é um algoritmo usado junto com o xaxá. E init push. Tá? É difícil de escrever? Você copia e cola e não precisa decorar. Né? A não ser que você vai fazer certificação, aí talvez você tenha que decorar. E esse nome aqui também, né? Essa constante também é bem tranquila. Tá? E o que ele faz? É um script simples. Tem 35 linhas, 39 linhas, mas tirando os ecos aqui deve ter umas 30 linhas. Que ele basicamente faz o seguinte. Será que vai rodar? Eu vou escrever um texto aqui. Ó. Ele está falando para mim que ele está escrevendo no arquivo lá. Oi, PHP. Community Summit 2018. Dei um outro enter e ele acabou. Tá? Então, ele vai escrever esse texto aqui. Ele escreveu esse texto criptografado. Tá? Ele gerou uma senha criptografada aleatória. Tá? Vocês estão conseguindo ver a senha aqui? Não dá, né?
Ele basicamente usou... Eu gerei uma senha aqui, ó. 10 string key. Antes de fazer isso, eu gerei minha senha. Então, imagina que a minha senha é essa senha aqui, de algum jeito, tá? Então, você tem esse arquivo criptografado. Cara, você pode passar ele para qualquer pessoa, porque só quem tiver a senha para descriptografar vai conseguir, tá? E eu vou fazer isso usando o decrypt. Então, o que o decrypt faz? Ele vai ler o arquivo, certo? Lê o arquivo lá que a gente salvou. Ele sabe qual que é a minha senha. Ele começa a descriptografar cada bloco de senha. Também é algo bem simples. Juntando o eco e tudo, dá 35 linhas. Se não tivesse eco, seria aí umas 25 linhas. Você consegue fazer o que um LastPass da vida faz, ou um Revelation da vida faz, utilizando o algoritmo que é recomendado pelo Google para usar em criptografia, que é o XXA20, assinando com Poly 1305. Então, você está usando o último algoritmo que saiu, recomendado pelo Google, fazendo em casa. Você não precisa pagar o LastPass. Se tiver alguém do LastPass aí, desculpa. Mas você pode fazer isso em casa. Tá bom? Se tiver alguém do LastPass, avisem. Tá? E é bem simples. Certo? E é isso. Eu tenho outros scripts aqui para passar, mas eu acho que não compensa, porque é meio repetitivo. Eu acho que algumas pessoas estão falando o que esse cara está falando. Mas a ideia é, por que eu vou usar a libsod e não fazer tudo na mão? Porque você não é criptólogo. Então, ao invés de você saber qual que é o algoritmo que é recomendável, cara, usa a libsod, que os algoritmos padrões delas vão ser recomendados. Por trás, ele pode fazer até a mesma coisa. Só que o algoritmo, o parâmetro padrão é de um algoritmo mais recomendado. Tá? Então, basicamente, é isso que ela faz. E o que é legal dela é que ela é portável. A libsod tem para PHP, tem para C, Java, Ruby. Tá? Então, você consegue utilizar a mesma sintaxe. O nome das funções são muito parecidas do PHP para o C. Eu acho que eu vi uma ou duas só que são um pouquinho diferentes, mas são muito parecidas. E você consegue ter uma API, uma biblioteca transparente para fazer em todo mundo. Beleza? É isso. Alguma dúvida? Alguém tem dúvida aí? Aí, tem uma dúvida aqui, duas. Falei, cara, beleza? Parabéns pela palestra. Valeu, excelente conteúdo. São duas perguntas. A primeira... São duas perguntas bem relacionadas. A primeira, onde você ganhou fluência aprendendo informações sobre criptografia? Porque, como você disse, é uma área de computação um pouco densa, por mais Sim. que a gente é programador, arquiteto, sei lá, desenvolvedor. Essa parte de entender chaves criptográficas, simétrica, assimétrica, padding, vetor de inicialização, isso aí foi quase um semestre de faculdade que eu tive e não aprendi até hoje. E a outra é uma pergunta que pode parecer boba, não interprete pelo lado noob da questão, mas em quais contextos você usa criptografia fora do que é trivial para a gente, que é, sei lá, guardar uma senha criptografada, guardar arquivos que teoricamente precisam ser criptografados. O que você usa? Eu vi que você deu um exemplo de um chat que, na teoria, eu não... pensando num exemplo bobo para uma aplicação, eu não criptografaria, mas eu achei interessante, dado a forma rápida como você implementou. Beleza? As duas. Legal. Então, a primeira é como que entrou no mundo de criptografia. Cara, eu sempre gostei muito. Eu sempre fazia aquelas coisas feias, que faz um MD5 de um SHA-1. Né? Fala assim, cara, é incrível, tem duas funções, velho. Vai ser muito melhor. Não façam isso. Primeiro, não usem MD5 de um SHA-1. Segundo, não façam isso duas vezes. Então, eu sempre fui atrás disso. E, coincidentemente, um dos ramos da empresa que eu trabalho é uma empresa de segurança. E eu nem trabalhava, eu trabalhei em outra área da empresa e eu comecei a correr atrás. Tá? Mas foi um negócio que eu sempre gostei. Hoje em dia, quem que eu vou atrás para tentar estudar? O manual do OpenSSL no PHP é bom, é muito bom. Acho que o manual do PHP é muito bom, Pokémon que o diga, a função delete está aí. Tá? O manual é muito bom. Tem alguns sites, alguns blogs que são muito bons. A libsod é feito pela Paragon. É uma empresa muito conhecida na área de segurança, Paragon Initiative Enterprise. Acho que é esse, paragonie.com, esse é o site. E eles botam muita coisa. Tem algumas bibliotecas, o PHP SecLib, algumas coisas assim, e eu fico seguindo. Assim, infelizmente, não tem algo muito forte nessa área, por isso que a gente acaba fazendo essas coisas meio erradas, tá? Mas tem que correr atrás. Eu posso deixar aqui eu vou atualizar então aqui o slide de algumas referências que eu mando, mas dê uma olhada na Paragon, paragonie.com, acho que é esse que é o endereço, tá? O cara que faz a Paragon é Scott, eu não sei o sobrenome dele, que ele acho que é ucraniano ou russo, é impossível falar, só tem consoante. É impossível falar, mas ele tem um trabalho muito interessante que
é interessante, mas é meio chato se você for a vítima. Ele pega bibliotecas de PHP na internet e mostra erros de implementação. E expõe no Twitter. Ele manda mensagem para você, você tem tipo um tempo para arrumar, e ele expõe no Twitter. E ele fala, cara, essa biblioteca aqui eu falei com o autor, antes ele usava isso daqui, agora ele não usa mais. Então ele dá muita dica rápida, assim, não usa isso, usa aquilo. Então eu acabo fazendo esse tipo de coisa. Tá? E a segunda, que é onde usar a criptografia fora guardar senha, guardar as coisas. O chat é um negócio interessante. Tá? Você vai fazer comunicação, qualquer tipo de comunicação entre servidores, você não vai colocar em texto puro. Você nunca vai fazer comunicação entre servidores, se estiver passando pela internet, principalmente em texto puro. Mas tudo bem, eu uso HTTPS, eu estou protegido. Depende, nem sempre. Tem um ataque chamado Man in the Middle, que pode te deixar em mais lençóis. Assim. Ela não vai te roubar informações, não vai te personificar, mas pode roubar informações para você. É basicamente se eu estivesse conversando com você e o Fernando aqui no meio está ouvindo o que eu estou falando e manda para você de outro jeito. Ele fica um ataque no meio, então por isso chama Man in the Middle. Então, sempre que você for comunicar entre servidores, use uma criptografia. Se você for persistir dados, use uma criptografia forte. Tá? E basicamente é isso. A gente usa muito isso. Na empresa que eu trabalho, a gente tem cerca de 150 servidores que comunicam muito entre si. Ficam mandando pacote de atualização. E os dados são criptografados. Então, a gente usa bastante isso. Espero ter respondido aí. Davi? Beleza. Ô, Vinícius, primeiro, cara, parabéns. Sério, ficou animal mesmo o conteúdo que você passou, cara. Ficou muito bom. Cara, uma pergunta só. Na verdade, é mais curiosidade mesmo, com base do conhecimento, como você comentou. Hoje a gente tem, por exemplo, um exemplo de grande empresa ou de grande negócio que, por exemplo, ativamente está usando o Libsodium nos produtos, independente da finalidade, seja para segurança de senha, seja para citação de arquivo, alguma coisa do gênero, que a gente tem de portfólio, por exemplo, grande hoje? Cara, sinceramente, eu não conheço. Fora a Pergon, que é a própria mantenedora da biblioteca, talvez não seja nenhuma boa prática você dizer que bibliotecas que você está utilizando, principalmente na área de segurança. Tá? Eu não sei se tem alguém... No site oficial da Pergon, eu não lembro de ter nenhuma referência a empresas, mas por que acontece? A Libsodium é a implementação de algoritmos que já existem. Então, ela não tem o algoritmo dela. Ela vai usar o XXA20, que é um algoritmo condecorado. Ela vai usar o Argon 2, que é um algoritmo que o PHP usa na password hash. Então, o que você tem que entender é que a Libsodium ela é uma interface para usar bons algoritmos. Então, é meio que transparente o que você está utilizando. Ela é basicamente como se fosse um framework para você usar de jeito correto, vamos dizer assim. Mas eu, sinceramente, não conheço, não. Vou dar uma pesquisada e eu coloco lá na referência também. Valeu. Boa tarde. Só uma dúvida que ficou um pouco vaga para mim. Pelo que eu entendi, você falou que nativamente o PHP não tem nenhuma função de criptografia boa, no caso. Eles são tudo mais desatualizadas, já com muito tempo sem atualização, não é isso? Você utiliza outras ferramentas para alimentar isso assim, e criptografar. Mais ou menos. No PHP 7 já tem muitas que são boas. O que acontece? É difícil você configurar e passar os parâmetros certos para dizer que é bom. Voltando ao exemplo aqui do padding. Aqui, ó. Aqui. Tá? A OpenSSL Private Decrypt e a OpenSSL Public Encrypt, elas são boas. Elas usam algoritmos bons. Ela usa RSA, que é um dos algoritmos mais famosos que tem de criptografia. Tá? Inclusive, certificados digitais usam RSA. O problema é você, como usuário, saber que o quarto parâmetro aqui, o default dele é inseguro, que é esse cara aqui. Você tem que lembrar que o quarto parâmetro, se você omitir o parâmetro, ele vai colocar esse cara aqui, que é o padrão PKCS versão 1.5, e ele é inseguro, e você tem que ir lá e colocar o padding com o AEP. Entendeu? Então, não é que ele não tenha, ele tem. Só que você tem que saber disso. E, por exemplo, quando você vai usar o RSA, você tem que saber que a cada 214 bytes ele vai dar erro. Então, você tem que transformar a sua string em blocos de 214 bytes. Isso não é tão trivial quanto parece, entendeu? Você tem que usar um modo de operação, você pode usar um CTR, um ECB da vida, que são fáceis de você fazer caca. Principalmente o ECB, que não é muito recomendado. Então, tem. Se você dominar a criptografia e você realmente entender o que você tem que usar, você consegue. Tá? O problema é que a gente não é criptólogo. Entendeu? A gente não precisaria saber isso. E a Libsodium veio para isso. Assim, cara, todos os parâmetros default são seguros, você não precisa se preocupar com nada, você não precisa passar parâmetro nenhum, que ele vai resolver tudo de primeira. É essa que é a intenção dela. Entendeu? Mais alguma pergunta, pessoal? Então, uma salva de palmas para o Vinícius. Valeu.
E para continuar aqui nossa programação de agora, a gente vai ter um painel com representantes de algumas comunidades de PHP.